Teoria atômica e o estudo do maravilhoso átomo. Há quem diga que o segredo está no átomo. A curiosidade sobre as propriedades da matéria, elas remontam de milênios. Foi por volta dos anos 450 a.C. que Demócrito e Leucipo conceberam os primeiros estudos sobre a matéria, bem como a sua fragmentação a ponto de se obter a menor unidade da matéria. Demócrito e Leucipo deixou os estudos até aí. A indagação: qual seria a menor unidade da matéria e como se comportaria essa unidade? Os estudos pararam, veio a Idade Escura, os 1000 anos de escuridão da Idade Média, e não se fizeram mais nenhuma concepção sobre esse estudo da matéria. Por volta de 1802, que John Dalton lançou o seu livro, Um Novo Sistema de Filosofia Química. John Dalton, ele agora apresenta novos estudos sobre a constituição da matéria, os seus elementos, os seus pormenores. E John Dalton define então que existe uma menor partícula da matéria e essa partícula se chamaria de átomo, porque do termo grego quer dizer que átomo é algo indivisível, uma coisa tão pequena que não pode ser vista a olho nu e nem dividida. Assim concebeu a ideia do átomo. Para Dalton, o átomo era a menor unidade da matéria, aquela que não comportava mais uma divisão. A matéria, por pequena que fosse, ela não poderia ser menor que um átomo. Então Dalton disse que o átomo, a menor unidade da matéria, o átomo, o constituidor da matéria, ele seria indestrutível, ele seria indivisível. O átomo, ele seria invisível também a olho nu. E assim concebeu o modelo atômico de Dalton na forma de bolinhas de gude, bolinha de bilhar. Um átomo esférico, um átomo redondo, mas que não se pressupunha a concepção de que ele pudesse se dividir mais uma vez, que ele pudesse se fragmentar mais uma vez e ser uma substância ainda menor. Ele era maciço. Dalton concebeu que os átomos eles poderiam se unir a outro átomo igual e formar, por exemplo, uma mistura simples, ou que o átomo poderia se unir a outro átomo diferente e formar uma mistura composta. Mas quando Dalton concebeu a ideia das misturas no átomo, ele ainda assim não concebeu a ideia de que mesmo numa reação química, numa transformação química, esse átomo pudesse se quebrar, ele pudesse ter perdas e ganhos de material ou até permuta. Para Dalton, o átomo ele continuaria intacto, inteiro, porque ele era muito pequeno e não poderia mais se dividir, uma partícula tão pequena e maciça. Mas foi em 1911 que um estudo revolucionário sobre o átomo apresentou-se que grande parte dos postulados de Dalton não seriam bem verdadeiros, eles apenas estariam no caminho. Dalton realmente apenas teria descobrido a forma do átomo, mas ele não havia descoberto os seus principais segredos, porque Dalton disse que o átomo ele era redondinho e muito pequeno e que ele não poderia mais se dividir. Rutherford, o professor de Niels Bohr, já no início dos anos 900, com uma pequena metralhadora de ouro, usando raio-x, fazendo experimento com alguns materiais, ele percebeu que havia imensos espaços vazios dentro do átomo. Aprofundando o estudo, Rutherford e Bohr descobriram que o átomo não era maciço conforme postulou Dalton. O átomo, ele tinha um grande espaço vazio, e esse espaço vazio era espécie de uma nuvem eletrônica, muito espessa, e essa nuvem, ela possuía um comportamento elétrico, um comportamento de eletricidade com carga negativa. Eles haviam acabado de esbarrar no elétron
algo que estava depois do átomo. O átomo não era o último, conforme pressupôs Dalton. Mas o estudo tinha que continuar. Se havia uma grande eletrosfera vazia em torno do átomo, chocou-se com um ponto no centro do átomo, que era realmente mais firme, mais duro, mas era muito minúsculo em extensão geográfica se comparada à primeira nuvem eletrônica, o grande vazio que eles haviam esbarrado. Essa pequena parte, tipo rochosa, mais firme, mais condensada, que havia lá no centro do átomo, eles convencionaram em chamá-la de próton, porque o próton era o núcleo do átomo. Então eles acabaram de descobrir que o átomo não era maciço, não era indivisível, não era indestrutível. O átomo, ele era oco, ele tinha um espaço vazio, uma região, uma lacuna em branco, que era a nuvem eletrônica, onde circulavam elétrons, cargas negativas, circulava em torno de uma carga central, lá no coraçãozinho do átomo. Essa carga central era o próton. Interessante que eles descobriram assim que a extensão geográfica da nuvem eletrônica do átomo, ela poderia ser até 1811 vezes maior que a extensão geográfica daquele pontinho material lá no centro, que era o núcleo, o próton. O próton quer dizer que 1800 vezes menor que a nuvem eletrônica, mas ele era dono de até 98% da massa de todo o átomo. Então, maravilhosas descobertas foram feitas. E dessas descobertas, eu creio que a descoberta mais maravilhosa que Bohr e Rutherford fez foi quando eles descobriram que o modelo atômico deles não poderia mais ter o mesmo modelo atômico de Dalton, porque o modelo atômico deles, pressupondo agora a existência de uma extensa eletrosfera de elétrons circulando em torno daquele ponto central que era o núcleo, eles esbarram no minúsculo átomo tendo a mesma característica, a mesma formação, a mesma conduta natural que o sistema solar já desenvolvido e estudado por Nicolau Copérnico, do maior ao menor. O átomo, ele é em figura, em formação, em design, o que é o sistema solar. Portanto, o modelo atômico de Bohr e Rutherford é chamado de modelo sistema solar, uma assinatura no universo que o mesmo engenheiro que fez o sistema solar foi o que fez o átomo, do maior ao menor, do piso ao teto, não importando o que é o tamanho. O gigantesco sistema solar e o minúsculo átomo possuem as mesmas características, o mesmo sistema de formação, a mesma construção, a mesma engenharia, porque os aspectos são extremamente semelhantes, mas há muitos segredos a serem desvendados. O átomo, estudado agora por Bohr e Rutherford, diante de grandiosas e maravilhosas descobertas, eles concluem que quando eles sofrem mutações, quando eles sofrem ligações, quando há reações químicas, o átomo se quebra sim, ele ganha material, ele perde material, ele ganha energia, ele perde energia. Também pudera ver-se que na maioria das transformações químicas, as substâncias mudam de cor, mudam de cheiro, mudam de sabor. Como poderia haver transformações tão radicais sem essas partículas se quebrarem? As transformações são muito mais radicais do que uma lagarta transformando numa borboleta. Nessas transformações químicas, o átomo indestrutível pressuposto por Dalton, ele não era nada indestrutível, era um regaço só. Quando eles se unem, eles hão de se regaçar, se engalfinhar, vão se atirar um no outro como o ferrão de arraia, e vão se quebrar, e vão se unirem, vão se transformar em outra substância. Só assim é possível. É claro que só está ao lado um do outro
só de mãos dadas, eles não poderiam fazer as transformações radicais que acontecem na maioria das transformações químicas. Vejam, por exemplo, o Na unindo-se ao cloro, o sódio e o cloro, transformando-se no cloreto de sódio, uma outra substância, muitas das vezes saindo da forma líquida para o sólido, do sólido para o líquido. Veneno se transforma em alimentos, os alimentos se transformam em venenos. É assim que acontecem as reações químicas, é assim que é o átomo, é assim que é todos os segredos dele. Os átomos com seu estudo e as suas propriedades.